Há 2 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a melhor placa de vídeo para você começar a partir dos R$ 1.200 a R$ 1.300. E essa placa de vídeo era a AMD RX 6600 de 8 GB. É uma plaquinha de entradinha ali da série 6000 que hoje em dia você ainda encontra nas lojas, mas geralmente num preço muito caro, então eu digo que ela já foi descontinuada, já saiu de linha. Mas tem outra placa de vídeo da AMD também que assumiu o lugar dela com uma excelente vantagem. RX 7600. Hoje você encontra ela por volta dos 1.300 em grandes promoções ou 1.400, 1.500 em preços mais comuns. Sendo que essa placa de vídeo, além de ser de nova geração, ela é melhor que a 6600, ok, não é a geração 9000, que é a mais recente, mas é uma geração à frente da 6600. Além disso, ela também oferece de 25 a 27% mais performance que a 6600, com uma eficiência energética ali um pouquinho interessante também. Então, você tem uma placa de vídeo mais forte e numa faixa de preço que hoje é a de entrada que eu recomendo para as pessoas. No vídeo de hoje eu vou trazer testes atualizados com a RX 7600, a placa de vídeo que eu recomendo que você comece no seu PC Gamer. Vem comigo até o final. Cansado daquela marca d'água de ativação do Windows no seu desktop? Não é mesmo? Então conheça a GVGMAL, reveladora de chaves e jogos, chaves OEM no Windows e Office. Seleciona o Windows 11 Pro OEM e digitando o nosso cupom PH25 você paga apenas R$ 136. Windows 11 Home um pouco mais barato, com o mesmo código, vendido por apenas R$ 123. Agora, a grande dica do Pepe é os seriais Windows 10 ativam no Windows 11. Logo, se eu comprar o Windows 10 Pro, posso ativar no Windows 10 Pro e no Windows 11 Pro, pagando apenas R$ 96. Ainda temos o pacote Office 2019, com o mesmo cupom, sai por apenas R$ 298. Todas as chaves são vitalícias. Na finalização, você pode pagar por Pix, cartão, Google Pay, etc. Para ativar o Windows é muito fácil. Basta digitar SLUI no menu iniciar, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, o seu Windows está ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Em primeiro lugar, pessoal, qual é a nossa bancada de testes? Eu sempre coloco na descrição. Eu estou utilizando aqui um setup com AMD Ryzen 7 5700X do CPU ali, Socket M4, Zen 3. Por que não um CPU mais recente, Lucas? As plataformas mais novas estão super caras e não faz sentido combinar com a placa de vídeo de entrada como essa. Então 5700X octa-core, CPU muito comum. 32 GB de memória DDR4, eu sei que isso é muito caro hoje em dia, mas muitas pessoas já até tinham PCs com 32 GB na época, que era muito barato. Teve uma época, cara, ano passado, que você pagava cerca de R$ 300 para ter 32 GB de memória, tá? Acredite se quiser, hoje isso parece impossível, você mal compra 8 GB, mas era assim até março, abril, maio do ano passado, tá bom? Enfim, então uma bancadazinha bem interessante para a gente testar aqui a nossa RX 7600 com os últimos drivers para ela, tá bom? Começando aqui, pessoal, no Battlefield 6, um jogo recente, tá? A gente vê ali todas as estatísticas no canto esquerdo, a parte da GPU é a parte verde, a parte do CPU é a azul, depois você tem FPS, frame time, é aquela linha da estabilidade dos frames ali. A gente vê que a placa de vídeo não tem uma alta temperatura, ela está ali cerca de 75 graus, é uma placa de vídeo de duas fãs. Quando você for comprar uma 7600, você geralmente não vai encontrar esse modelo aqui, que é o modelo de referência da AMD, tá vendo aqui, ó? Tem sido aqui Radeon, tem essa linhazinha vermelha. Geralmente você vai encontrar placas das ROG, FX, AS, Gigabyte. Cara, sendo de duas ou três fãs não faz tanta diferença porque ela não é tão quente assim, tá certo? E o consumo de energia não é dos maiores, tá? Tem um consumo de energia ali mediano, mas vale destacar que geralmente foque em placas de vídeo com maior tempo de garantia. Tem placas que oferecem 2, 3 anos de garantia, tem placas que oferecem 1 ano de garantia. Você pode consultar isso no site dos fabricantes, tá certo? Então, uso de VRAM 5800, bem tranquilo, até porque eu estou utilizando o jogo em Full HD mínimo para inicialmente mostrar a maior taxa de quadros possível que ambos, CPU e placa de vídeo, podem te oferecer. Nesse caso, a gente observa que a placa de vídeo já está no máximo dela, está lá 99, 100%. Não tem muito o que fazer para ter mais FPS. A gente observou ali que estava cerca de 120, 116, que atende à necessidade de quem estava jogando com um monitor acima de 60 Hz. Então o que eu faço? Eu ligo o FSR no modo qualidade, tá? Aliás, no modo equilibrado, na verdade,
eu consigo então ter uma taxa de quadros muito boa, cara. Eu saio de 115, 120 para 140, o que para quem tem monitor 144 Hz, 180 Hz, cara, já aumenta bem a fluidez. Eu não prejudico a estabilidade da imagem, porque o FSR funciona relativamente bem ainda no equilibrado. Só não recomendo o desempenho para Full HD, que não fica tão interessante, tá? Geração de quadros eu já não utilizo regularmente aqui nos meus testes, e eu usaria ainda menos em jogos como esse, porque prejudica sim o seu input lag, tá certo? Bom, então você vê que, cara, para faixa de preço, os R$ 1.400, cara, eu consigo rodar muito bem um jogo moderno como o Battlefield 6, tá? Rodando inicialmente, ok, Lucas, eu tô no mínimo, mas é o foco desse tipo de jogo, você ter a maior taxa de quadros possível, então a gente coloca realmente no mínimo, tá? Agora, para quem quer ver o potencial dessa placa no Ultra, de repente você prefere rodar assim, eu fiz o teste Full HD Ultra com FSR ainda no equilibrado e eu consigo ali cerca de 80 quadros na média. Lembrando que esse mapa é muito pesado, tá? Tem mapas que são bem mais leves, aqueles mapas que tem aqueles desertos gigantes que você, cara, corre um tempão para chegar nos objetivos. Esse é um mapa menor, bem denso, tá? Então sim, é mais pesado rodar por aqui. Se você for rodar outros mapas aqueles mapas gigantões, você vai ter sim mais FPS na sua tela, tá? Cara, tancou ultra bem. Tá usando cerca de 7 GB de VRAM, 8 GB de VRAM, sim, pessoal. Para essa placa é suficiente, ter 10, 12 não faria tanta diferença, porque o chip gráfico é de entrada. Quando faltar VRAM, também vai faltar a placa de vídeo, também vai faltar a GPU, na verdade. Era isso que eu queria dizer aqui para vocês, tá? Então, como tem alguma sobrazinha ali, o que eu fiz? Ok, cara, vamos para 1440p? O Quad HD. Por quê, cara? Quad HD é a resolução que mais cresce na Steam, segundo os dados públicos deles. Outra coisa, monitor Quad HD tá muito barato, cara. Hoje em dia você acha até de marca grande, como LG, Asus, Samsung, por 1.200, até mesmo às vezes por 1.100 aparecem uns painéis IPS Quad HD de vez em quando, tá? Nossos canais de ofertas, Telegram, WhatsApp, a gente divulga ofertas direto lá. Acompanhem com a gente ali todos os dias ofertas selecionadas para vocês, tá bom? Enfim. Então, Quad HD no médio, com FSR no desempenho, eu uso o desempenho no Quad HD. No Full HD fica meio feia a imagem, mas no Quad HD não, porque tem muito pixel na tela, tá? Então eu consigo ter ali um FPS ainda bacana no Quad HD. Eu estou fazendo cerca de 84, 90 quadros, tá? Com os gráficos no médio, mas rodando uma resolução Quad HD. De repente você tem esse monitor, ou você tem um Full HD, já pensando assim, cara, será que se eu trocar para Quad HD, a minha 7600 vai aguentar? E a resposta é sim. Claro que não na resolução nativa, mas isso cara, já caiu por terra há muito tempo. Hoje em dia, os upscalers funcionam realmente muito bem, tá? Então, com a ajuda do FSR, eu vou conseguir ser um FPS bacana, reduzindo os gráficos. E se eu colocar Quad HD mínimo, eu vou ter mais de 100 quadros ali com folga, com toda certeza. Testando no mapa pesado e ainda mais no mapa mais leve, tá? Próximo teste aqui, pessoal, é no Black Myth Wukong. Esse é um jogo que já tem acho que 2 anos de mercado mais ou menos, mas é um jogo muito pesado feito na Unreal Engine 5, tá? Uma das engines mais modernas aí que nós temos no mercado. E nós temos aqui, pessoal, no Full HD alto, tá? O Ultra já não consigo rodar por aqui, mas do alto eu consigo, tá? E utilizando a ajuda do FSR, em 80% do jogo ele não coloca assim, tipo, qualidade, equilibrado, ele coloca 80%, tá? Então, seria algo como o qualidade nessa porcentagem ali. Eu consigo fazer um FPS em 60. Lucas, por que você não coloca o Full HD mínimo igual você fez no Battlefield? Porque a proposta desse tipo de jogo é diferente. É um jogo com foco em campanha, com foco em gráficos bonitos, graças ao Unreal Engine 5, então não faz sentido rodar no mínimo para ter mais FPS. Para esse tipo de jogo, cara, fácil de eu rodar ali com uma cadência maior, com um FPS menor, aproveitando os gráficos do game, tá? Mas cada um. Você pode rodar com FPS maior caso você queira. Tanto é que eu até faço esse teste depois. Eu coloco aqui em Full HD com o FSR em 71%, dou uma reduzida e coloco os gráficos no médio, tá? Qual que é o resultado disso? Eu consigo fazer cerca de 90 a 100 quadros, dependendo do momento do teste que eu estou rodando, tá? Então, dá para ter mais FPS sacrificando um pouco a qualidade de imagem. Eu, particularmente, preferiria rodar no Ultra ali, com FSR em 80, de repente até mesmo FSR no 70%, que seria algo como ali um começo de um equilibrado, tá? Mas ainda assim rodou de uma forma muito satisfatória. Será que o consumo de energia da placa está em cerca de 160 watts? É um consumo de energia alto? Cara, não é tão alto. Para uma placa de entrada como essa,
começa a ser um consumo de energia alto, sim. Porque a 4060, que é uma placa que tem mais ou menos o mesmo nível de performance, essa placa já foi descontinuada, você tem ali geralmente uns 100 watts, 110, 115 watts. A 5050 que veio para substituir a 4060, né, na faixa de preço hoje entre 1.700 a 2.000, ela tem mais ou menos esse mesmo consumo de energia, entre 100 a 130 watts. Então sim, você vai ter mais eficiência energética nas placas da NVIDIA, tá? É porque a ideia desse vídeo é mostrar a placa para você começar. Eu começaria 5 a 7600 sem problema nenhum, mas se o seu orçamento permitir, a RTX 5050 é uma placa mais moderna que a 7600, com menor consumo de energia, com os mesmos 8 GB de VRAM, é verdade, mas ela é um pouco mais rápida e com novas tecnologias, só que você encontra ela cerca de, cara, dos 1.700 de promoção mais agressiva até uns 1.800, 1.900, então é um patamar maior. É aquilo, cara, junta mais e compra placa tal. Se você tem mais dinheiro, você pode comprar aí uma 9060 XT ou uma 5060 sem problema nenhum, tá bom? Enfim, e depois eu faço o teste em 1440p no médio, pessoal, com o FSR ainda na mesma porcentagem, em 71%, eu consigo ali rodar, cara, com um FPS bacana ainda acima dos 60 quadros, sem grandes problemas e com uma VRAM bem controlada, porque como eu falei, quando falta VRAM vai faltar GPU também, então tem que reduzir os gráficos para poder rodar de uma forma minimamente decente, tá bom? Para o próximo jogo aqui, pessoal, nós vamos para Counter-Strike 2, famoso CS2 aqui, agora com a nova engine, né, em DirectX 11, não mais o DirectX 9, como era ali o CS Global Offensive, né, o CSGO. Então nós temos ali, pessoal, claramente um limitador de processador. Eu tenho ali a placa de vídeo sobrando, tá? E o CPU também sobrando. Então é um gargalo de CPU, falta ali mais clock, mais cache, mais IPC, enfim. Então eu poderia ter mais FPS se eu tivesse um CPU melhor? Sim, como um CPU X3D, ou de repente ali o processador da série 7000, série 9000, mas não faz sentido combar com uma placa de vídeo de entrada o CPU tão caro, cara. De repente, ok, Lucas, eu vou jogar só CS. Talvez sim, né? O cara é o fanático do FPS, ele quer ter 500 FPS na tela. Ter um CPU melhor faz diferença, é verdade. Mas geralmente o cara vai usar um CPU mais intermediário para entrada com uma placa de vídeo desse nível aqui, tá certo? E de qualquer forma, cara, 300 quadros está excelente para qualquer monitor hoje em dia, né? Até mesmo monitores de 360 Hz, cara, que realmente vai exibir esses quadros corretamente, você consegue uma fluidez muito bacana tendo 300, por exemplo, tá? Em mapas mais pesados você pode ter ali 250, é verdade. Então, tá rodando bem, ainda você pode utilizar o FSR se você quiser. O jogo tem o FSR, você pode aumentar a taxa de quadros se assim você achar interessante, tá certo? Bom, o próximo teste aqui, pessoal, nós vamos agora para o Cyberpunk 2077. Eu tô rodando no Full HD Ultra. Uau, cara, a placa tá rodando bem, né? Tá usando ali cerca de 7300 de VRAM. Mas eu também destaco para vocês que sim, o jogo é muito bonito visualmente, tá? Mas ele também já é um pouco mais antigo, deve ter uns 5 anos ou até mais aí no mercado. Eu não lembro agora o ano que ele entrou. Mas, cara, rodando, ok, Full HD Ultra com FSR desligado por enquanto, com anti-aliasing na resolução nativa, tá? Não preciso de FSR para rodar esse jogo ali na faixa dos 60 quadros. Mas, em certos momentos, quando eu estou ali muito rápido com o meu carro, eu consigo fazer uns 52. Em cenas internas, dentro dos ambientes, você vai ter sim um FPS maior. Então, para não ter esses gargalos ali na rua, eu preferi ligar o FSR 3 no modo qualidade, tá? Que é uma resolução muito próxima da nativa, ele compensa bem o FSR 3 e vai ficar, cara, 100 quadros, usando cerca de 7300 de VRAM, 13 GB de memória RAM do sistema, realmente muito tranquilo, tá? Até inclusive uma outra informação, Lucas, eu não queria comprar o 5700X, eu prefiro usar o 5600, cara, ele tanca perfeitamente a 7600, combina muito bem, 5600 mais ela, um CPU bastante comum, tá? Cara, 90 a 100 quadros em Full HD Ultra com FSR qualidade, é assim que eu rodaria com certeza o Cyberpunk 2077 com a RX 7600, tá? Outra pergunta comum que eu vou receber, Lucas, eu tenho a 6600, compensa trocar para essa? Geralmente eu falo para as pessoas que compensa um upgrade a partir dos 30%. Essa placa vai te entregar quase isso, entre 25% a 27%. Então seria uma opção de upgrade? Seria. De repente você consegue vender a sua 6600 por, sei lá, cara, 800, 900 reais, coloca mais 500, 600 e pega essa placa e você tem uma
um salto de performance legal. Ou se você puder investir uma grana um pouquinho a mais, eu tentaria ir a partir de uma RTX 5050, porque você vai ter uma placa pelo menos uma geração que é atual da Nvidia com novas tecnologias, de repente pode ser sim mais interessante para você, tá bom? Ou, caso queira continuar com a AMD, para uma 9060 XT de 8 GB, que você acha ali na faixa dos 2.200 mais ou menos, ou mesmo a ARC B580, que tem bastante VRAM, essa é uma vantagem dela, e tem também a 5060 como uma opção. São muitas placas, né? Mas na faixa dos 1400 não tem outra opção, eu realmente recomendo para vocês a 7600, tá? Eu ainda faço um teste, pessoal, em Quad HD, tá? Quad HD com FSR3 no balanceado, cara, eu consigo ali cerca de 70 quadros, então eu poderia reduzir ali o gráfico para alto, para médio, e conseguir mais de 100 quadros com tranquilidade com essa placa. Tanca perfeitamente o Cyberpunk 2077, a nossa RX 7600, tá bom? Mais um teste aqui, pessoal, agora no Horizon Forbidden West, é um jogo muito pesado, cara, especialmente para VRAM, ele exige bastante VRAM. Com 8 GB, cara, se eu colocar no alto, ele já dá umas gargaladas ali, tá? No Ultra, então é impossível, ele roda muito mal, cara. Então, é um jogo pesado. Essa DLC Burning Shores também, ele é bem bonito e bem pesada. O que eu fiz? Full HD médio com FSR equilibrado. Foi o jogo mais pesado da nossa bateria de testes. Começa a fazer uma baguncinha ali com os bichos, uns robôzinhos ali. Com FPS bacana em 73, tá? Com um consumo de energia em 160 e uma temperatura em 73 graus nesse modelo de referência da AMD, mas você vai ter modelos de 2 ou 3 fãs aí de outras marcas convencionais, tá certo? Usando ali 18 GB de memória RAM, então você vê que está fazendo algum tipo de swap com a memória RAM do sistema, já está acontecendo isso, tá? Por isso que eu nem coloquei no Ultra para placas como essa. Mas, ok, Lucas, se eu tivesse 12 GB de VRAM que resolveria, cara, iria ser bom nesse caso em particular, porque ele é exigente para VRAM, mas seria poucos casos que ter muita VRAM em placa fraca de entrada faria diferença, tá? Eu ainda faço um teste, cara, em 1440p no médio com FSR desempenho, até ficou à noite ali durante o meu teste, eu consigo fazer um FPSzinho decente, tá? Mas eu acho que já tá no limiar de você ter dificuldade, porque tá usando cerca de 19 GB de memória RAM do sistema. O que isso implica? Tá tendo swap entre a VRAM e a memória RAM. Então tá faltando VRAM já aqui. E aí você pode ter dificuldade, travamentos, stutters, jogo crashando. Nesse caso eu recomendo que você mantenha um Full HD mesmo caso vá rodar esse jogo em particular, tá? Agora esse aqui é um jogo mais recente, que não é um jogo tão pesado quanto o Horizon Forbidden West, tá? Que é o Resident Evil Requiem, tá bom? Tô rodando em Full HD Ultra, sem FSR, cara, sem upscale, no nativo mesmo. 96 quadros da cena externa. Porque na cena interna, com aquela menina, acho que é Claire, eu não lembro agora o nome dela, mas em cenas internas o FPS vai lá pra cima, é tranquilo. Agora em cenas externas com o Leon, cara, você vê que o bicho realmente pega. Tá na rua, tá chovendo, tem um monte de zumbi aparecendo aqui, e você tem ali usando 7500 de VRAM, tá bem tranquilo, 14 GB de memória RAM para placa, utilizando o seu máximo potencial, com FPS bem alto, cara. Se eu quisesse rodar com FPS maior, eu poderia simplesmente vir aqui colocar um FSR e ligar. O que eu preferi fazer? Já que eu tenho uma boa margem no Full HD, vamos direto para o Quad HD, cara. Assim eu consigo manter os gráficos no Ultra só ligando o FSR, cara. Com o FSR ligado no equilibrado, eu consigo fazer cerca de 90 a 100 quadros, usando 7900 de VRAM, já estou no limite para ter problema, é verdade, tá? Mas o jogo ele geralmente lida bem com essa configuração. Se você sentir que está tendo travamento, stutter, baixa do Ultra para o alto, que você já resolve bem, ou alivia aquelas configurações de sombreamento, texturas que usam muita VRAM. Você pode às vezes reduzir uma única configuração, já reduz o uso de VRAM drasticamente. Mas cara, tá aí, tá rodando perfeitamente bem, cara, com a 7600, um jogo recente, cara, rodando realmente muito bem aqui, Resident Evil Requiem, tá? Para fechar nossa bateria de teste, pessoal, nós temos aqui o The Last of Us Parte 2, tá? Rodando no alto em Full HD. O Ultra e a da Gargalo com 8 GB de VRAM também, tá? Então eu iria dar uma dificuldadezinha ali, não compensa colocar no Ultra nesse jogo, até porque o FPS ficaria também abaixo de 60 quadros com essa placa de vídeo, então falta VRAM, mas também falta GPU. Pro alto, funciona relativamente bem. Eu sei que vocês não gostam de jogar com FPS só em 60, só em 70, quero um FPS maior, né?
É perfeitamente possível. Eu estou aqui no comecinho do jogo, na floresta, que é uma cena pesada, indo em direção a Seattle, dia 1 da L. Então o que eu faço? Cara, FSR equilibrado, simplesmente isso, cara. Consigo 100, 99, 90 quadros rodando ali muito bem, tá certo? E assim eu vou prosseguindo por uma boa parte do teste ali, rodando perfeitamente bem, usando 7400 de VRAM, tá dentro do limite da VRAM nessa placa. Dificilmente você vai ter problema se você evitar o Ultra. Evitou o Ultra, você vai ter grandes possibilidades de rodar perfeitamente bem com essa placa de vídeo, tá? Finalizo o teste, pessoal, em Quad HD, tá? Quad HD no alto com FSR ali no equilibrado, tá? Então eu consigo ainda um FPS em 70, tá? Um jogo pesado como esse, de mundo aberto e boa parte de exploração, tá? E você consegue ali, tá? Ok, não é mundo aberto, mas tem essa parte aqui é meio que um mundo aberto, né? E tem cenas da água ali que elas ficam um pouco mais pesadas, dá um gargalinho ali no FPS, a gente sente um pouquinho na água do jogo, é uma coisa que pesa muito. E ainda assim tanca perfeitamente bem mesmo no Quad HD, tá certo? Bom, pessoal, com isso nós encerramos aqui a nossa bateria de teste. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E sim, é a placa de vídeo que eu recomendo que vocês comecem entre os R$ 1.300 a R$ 1.500, cara. Se eu posso investir um pouquinho a mais, cara, eu consideraria sim a RTX 5050. Em breve nós vamos ter teste dessa placa aqui no canal. Ela chegou no Brasil muito cara, deu uma barateada e acaba forçando a competição contra essa placa e veio caindo, cara. Essa placa era R$ 1.700 até um tempo atrás. Agora ela veio caindo, já apareceu... na Black Friday mesmo apareceu por, acho que, cara, R$ 1.200, o preço absurdo que essa placa apareceu. Mesmo nos R$ 1.400, ainda é uma boa placa de vídeo, entrega bons desempenhos nos jogos modernos, não tem tanta força para rodar ali tudo no Ultra, mas, cara, alto roda bem, utilizando o FSR também roda muito bem. Caso você queira ver as ofertas quase que diárias sair dessa placa, acompanhe a gente nos nossos canais de ofertas e façam parte também do nosso novo canal do YouTube, meu canal pessoal chamado Peperaio. Lá eu falo sobre investimentos, boa parte do tempo, porque é um assunto que eu gosto muito e que te ajuda a ter grana para comprar placas como essa, né? Então eu ensino ali sobre educação financeira, como poupar, como investir. É um canal que começou há pouco tempo, está com cerca de 1.500 inscritos, mas está pouco a pouco ganhando tração e crescendo ali. Acompanhe a gente caso vocês queiram. Eu também falo sobre assuntos pessoais aqui do meu dia a dia. Até mais. Tchau, tchau.